Olá pessoal, estou aqui a convite da professora Arlinda Silva para falar para vocês sobre elementos do verso. É um tema a qual eu me dediquei após a minha aposentadoria, uma vez que estou brincando, vamos dizer assim, de fazer poesias. Me perguntei quando recebi o convite da professora Arlinda como ela havia me descoberto. E descobri que foi pela internet. Eu acho a internet a maior criação do homem, porque ela aproxima o ser humano. Mas vamos ao que interessa. O nosso tema é elementos do verso. Vamos começar por um soneto que a Vanessa vai ler para nós. Vaza a poesia. Na noite melancólica e silente, vaza a alma do poeta desalentos. Palavras desbotadas, sua mente, inerte pela dor, atira aos ventos. Mesmo assim, caem versos lentamente, brilhantes, esculpidos, opulentos. Atingem por completo o querido ente, por quem extravasa ele sentimentos. Concluída a poesia em relicário sagrado, é colocada como pedra preciosa para ofertá-la seu horário. De olhos semicerrados antevê o prazer de um sorriso que já medra na face iluminada de quem lê. É preciso ter em mente a diferença entre poesia e poema. Normalmente a gente chama de poesia o poema, e não é assim. Poesia é o estado de alma, as emoções e sentimentos do poeta, que os transmite através do poema. O poema, então, seria a forma e a poesia o conteúdo. Eu digo sempre que o poema é o invólucro da poesia. Para a gente saber quais são esses elementos do poema, nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, que o poema se divide em verso, estrofe, palavras e sílabas. O verso é uma linha do poema. E para fazer um poema é necessário saber contar sílabas de poemas. Na época do parnasianismo, os poetas eram rigorosos quanto aos elementos do poema. Depois, com o modernismo, já houve uma liberdade maior de criar poemas. Mas existem poemas que exigem essa rigidez quanto aos seus elementos. E nós vamos começar então pela contagem de sílabas. O que nós temos que gravar? Que a contagem de sílabas gramaticais e poéticas são diferentes. Por exemplo, no primeiro verso do soneto, na noite melancólica e silente, para separar as sílabas gramaticalmente, nós faríamos assim: na, noite, melancólica e silente. A gente conhece a separação de sílabas, não há problema. Já na separação de sílabas poéticas, existem algumas diferenças que nós vamos começar a enumerar agora. Por exemplo, num verso, só se conta o número de sílabas até a última sílaba tônica do verso. Em português, a maior parte das palavras são paroxítonas. Então, a tendência das pessoas é pensar que se contam sempre os versos até a penúltima sílaba do verso. Mas não é, até a última sílaba tônica. Portanto, aqui ó, no primeiro verso do segundo terceto,
nós temos que a palavra termina em ante-v. É uma palavra oxítona. E nós vamos contar a sílaba até o V no poema. Outro detalhe que acontece é o que nós chamamos em poética de elisão. Por exemplo, quando uma palavra termina por vogal, como melancólica, e a seguinte começa por vogal, a gente coloca numa sílaba só, para dar ritmo ao verbo. Na noite melancólica e silente. Nós não dizemos assim, ó, no verso, na noite melancólica. Não, é na noite melancólica e silente. Então, o fato de unirmos duas vogais vai dar também o ritmo do verso. Tem outro item. Por exemplo, eu tenho 3 vogais aqui, ó. Uma palavra que termina por vogal, a mesma vogal e a outra que começa com a mesma vogal. Vaz alma. Quando eu vou dizer no verso, eu vou dizer vaz alma do poeta desalentos. Então, isso aqui, essas 3 vogais formam uma sílaba. Vaz alma do poeta desalentos. E isso se chama crase. Qual é a diferença entre elisão e crase? Elisão, vogais diferentes. Crase, vogais iguais. Ainda outro elemento na contagem de sílabas poéticas, que é quando existe um hiato por necessidade de contagem de sílabas, se junta o hiato. Aí se dá o nome de sinérese. Então aqui, ó, concluída, que houve uma crase. Aqui houve uma sinérese, poesia, em, outra elisão, relica. Esse verso tem esse detalhe. Diferente da junção do hiato, a separação do ditongo. Aqui nesse soneto não existe a diérese, que é a separação do ditongo. Por exemplo, quando tem necessidade de separar aqui, tá, eu posso separar. E existe também a síncope. Síncope é quando eu tenho necessidade de tirar uma vogal átona, por exemplo, pra. Em vez de para, escrevo pra. Isso é muito comum na poesia, vocês já devem ter visto, ó. Preciosa pra. Então tira, bota o apóstrofo e fica uma sílaba só, por necessidade de contagem de sílabas. E existe também, mesmo que a regra diga que eu tenho que separar, juntar as 2 vogais, eu posso deixá-las separadas. É o que se chama de liberdade poética. Existe uma liberdade poética em juntar ou separar elementos da sílaba ou da própria palavra, entre palavras. E ainda se vai mais longe, existe a apócope, que é, por exemplo, por necessidade de contagem de sílabas, o poeta tira a última vogal átona da palavra. Por exemplo, Castro Alves tirou de um verso dele, e de mármore, a letra E, deixou mármor. Mármor de Carraro. Não, aquilo não é erro, foi ele que fez o poema. E como também existe a aférese, que é tirar a vogal átona do início da palavra. Castro Alves começa um poema dele assim: estamos em pleno mar. Estamos, cai o E e fica só o S. Então, em vez de contar 3 sílabas, estamos, conta 2. Estamos em pleno mar. Este poema, ele é todo escrito em versos de 10 sílabas. Então nós vamos ver o número de sílabas do verso.